10h08, 10h08. Bom dia pra você. O Papo é Pop do Engenheiros do Havaí. Aliás, né, sempre que escuto Engenheiros do Havaí, lembro de pessoas que gostam, né, da música. Tempinho atrás, de contar pra você aqui na programação, né, um tempinho atrás, tava rodando Engenheiros do Havaí, falando, né, do Humberto Gessinger e coisa e tal, né? E aí vem o atual vereador Felipe Grimmelmaier, que também participa dos programas aqui de esporte, né? Diz, eu sou fã do Engenheiros, contando histórias. E por vezes a gente não se toca de como tem histórias a partir de música também, né? De momentos de vida. E trazendo para o dia de hoje, segunda-feira, dia 18, semana começando, Dia Internacional de começar as nossas coisas, né? A gente começa uma dieta numa segunda-feira, a gente começa um projeto de vida, a gente começa coisas numa segunda-feira, não é isso? Dia Internacional dos Inícios. Então a gente vai iniciar aqui também lembrando das nossas histórias. E olhando para a nossa própria história, o que a gente precisa desatar, né? Tornar mais fluido, falava da água antes, então um pouquinho sobre isso. E quem está comigo para ajudar a desatar um pouco esses nós é a mentora, né? A Carolina Maino, que está ao vivo. Aliás, nós estamos em live no Facebook, vai lá, facebook.com/Rede Tua Rádio. Também estamos gravando esse conteúdo aqui no estúdio, com imagens. Daqui um pouquinho, logo que acaba, ele vai lá para o YouTube também. Então, youtube.com/Rede Tua Rádio. Carolina, seja muito bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Bom dia, obrigada, Beverly. Tudo ótimo. Que bom tê-la aqui novamente, hein, Carol? Uma honra sempre para mim, obrigada. Legal. A Carolina, para quem não a conhece, acho pouco provável que tenha gente em Caxias do Sul que não a conheça ainda, mas, né, Caxias também é uma cidade que cresce. A Carolina já participou muitas vezes em programas aqui, agora numa história mais recente um pouco menos, porque a jornada de vida dela também ficou bastante intensa. Mas a Carol, ela migrou, né, de várias atividades, um tempo que ela morou fora do país, e ela migrou de uma profissão super consolidada, na qual ela trabalhava, né, com a beleza, modelo, né, internacional, inclusive, e foi galgando outras iniciativas no empreendedorismo, na área de coach, mentorias especializadas, e escritora, já tem livros lançados nessa linha desse expertise, desse aprendizado, e agora ela está com um projeto bem interessante, né, que vai inovando também para os públicos, que é essa ideia de como tudo que ela adquiriu como conhecimento pode estar a serviço de destravar nossa energia parada. É como se fosse assim, um antídoto para dengue emocional. É uma ótima expressão. A água parada da dengue, né? E a energia parada dá ruim também, né, Carol? Muito. Como é que é esse teu trabalho agora e por que fazê-lo? Olha, esse trabalho ele vem de uma necessidade que eu percebi de todos os clientes nesse movimento que é o medo, né? O medo do novo, o medo do desconhecido, o medo de fracassar, o medo de dar errado, de perder dinheiro. E esse medo que vem do empreendedorismo, que vem de uma transição de carreira, ou enfim, quem está no batente, né? Quem está no batente tem esse medo muito latente, só que quando a gente sucumbe a esse medo se transforma na nossa realidade. Então, não tem clientes, não tem venda, as coisas acontecem de uma maneira... É aquela coisa do que está dentro reverbera fora. Então, como eu recebo muitos clientes que têm esses medos e não querem, né, já estão com prejuízo, já estão com demandas e não conseguem se libertar, é que nasceu, então, esse novo movimento do destravar. Uhum. A palavra destravar, ela vem bem, né? Porque é exatamente assim que eu falei em energia parada, em bloqueio, em nós. São nomes que eles fazem sentido, às vezes, numa comunidade, numa pegar nós, pela questão mais espiritualizada, né? Mas hoje nós temos maturidade social já para entender que nós somos tudo o que fazemos. Não dá para dissociar aquilo que a gente é como mãe ou pai, daquilo que é como empreendedor, como CLT, seja lá a condição que tenha de estudante, a gente é tudo junto ao mesmo tempo. Então, tentar incluir todas essas nossas facetas, né? Nesse olhar de para onde circulam as nossas energias, né? Isso. E por que talvez elas não circulam? Aí vem a palavra travado. Isso. Me sinto travado diante de, né? Isso. E aí veio uma pandemia no meio, só para ajudar. Sim, sim. Né? Mexeu muitas coisas, né? Instabilidade econômica, né, Carolina? Porque também mexe muito essa instabilidade econômica também. Então, como, por exemplo, a gente pode olhar para as questões que podem ser trava, para depois a gente pensar como é que eu destravo? Sim. O primeiro ponto, Beverly, é a questão de que por trás do CNPJ existe um CPF. Então, nunca é sobre trabalhar a empresa em primeiro lugar, e sim trabalhar a si mesmo. E os nossos maiores boicotes, autossabotagens, eles vêm das feridas emocionais que a gente traz da infância, né? Falta de autoconfiança, a identidade se forma ali dos 0 aos 7 anos com o que disseram a nosso respeito. Então, quando a gente passa por traumas,
Hoje a gente sabe do bullying, né? Mas na nossa época, que a gente é, né, das mais antigas, não existia bullying, mas quanto a gente sofreu com professores muito rígidos, com, enfim, muitas situações que aconteceram que fazem com que a gente perceba a nossa identidade de uma forma totalmente... como é a palavra? Não é... invertida, não é? Sabe quando a gente percebe que tu tá olhando para uma coisa achando que tu é aquilo, mas tu não é? Então, é sobre voltar para dentro, olhar para ti e enxergar de novo o teu devido valor. Quando tu te apodera desse valor próprio, desse amor próprio, nada mais te segura. Então, o destrave inicial, né, para quem quer começar, é voltar para o autoconhecimento, que é uma chave que eu, como eu te dei a chavezinha, é uma chave que só abre de dentro para fora, é voltar para suas origens, olhar para tudo aquilo que te constitui e dizer, peraí, isso eu não sou, isso disseram para mim, mas não é verdade, e aí voltar de novo com esse amor próprio. Então, exercícios para isso, movimentos para isso, é que fazem tu realmente voltar à tona e dizer, não, na nossa terra, né? Quá comando mi, né? Então, vamos voltar para esse empoderamento e aí todo o restante vai reverberar. Mas primeiro começa aqui dentro. Carol, antes mesmo da entrevista, eu usei um exemplo que para mim ele faz sentido. Eu quero jogar para ti agora também para ver se faz sentido dentro do teu universo de trabalho. Para quem está escutando, me pode fazer perguntas, porque possivelmente surgem dúvidas. Ah, mas é essa situação, isso é compatível com esse trabalho, não é? Uhum. E até, quem sabe, algumas coisas no sentido de pegar alguma dica tua aqui hoje já, né? Um dropzinho, alguma coisa que a gente possa praticar agora, né? Eu estava usando o exemplo da água, né? Brinquei até que quando a água flui, a missão da água é fluir, não é ficar parada. Ela quer ir, ela não quer ficar represada. E quando ela passa por uma pedra, a gente nunca viu a água, né, parada diante da pedra discutindo quem tem razão, quem manda, quem devia, se era para a pedra estar ali, se era lugar da água, quem tem mais direito, quem tá a gente nunca viu a água parar e ficar batendo boca com uma pedra, né? Ela simplesmente, a missão dela é ir, ela não fica perdendo tempo com essa discussão, com esse questionamento. Ela vai, né? Ou seja, ela está destravada. Ela vai, ela flui, porque a natureza dela é fluir. E a nossa natureza também deveria ser, porque as coisas vão acontecer. A gente acha que a gente é importante, né, Carolina? Nossa, como eu sou importante. Mas o que tinha que acontecer, vai acontecer. Se nós fizermos o protagonismo, ótimo. Se nós não fizermos, outra pessoa vai assumir esse lugar e vai fazer. Por isso que a gente diz, cavalo encilhado não passa duas vezes. Sim. Por quê? Porque ele passou na tua porta, tu não foi, vai passar na porta de outra pessoa que embarcou e ele vai. Por isso que ele não passa duas vezes. Porque se ninguém fosse pegando, ele passava mais uma vez. É porque alguém ocupou um lugar. Então, pensando nessa perspectiva de que as coisas vão acontecer, que a gente não é tão importante quanto a gente gostaria de ser, como é que também a gente se olha nessa perspectiva? Quá comando mi, mas ao mesmo tempo, quá comando mi, sendo que eu faço parte de um projeto maior do que eu. Exato. Que bom que tu mencionou isso, né? Do projeto maior que eu, porque a gente tem um propósito, com certeza, um propósito divino nessa terra, e a gente só se perde desse propósito quando a gente fica centrado no nosso próprio umbigo. Porque, como tu falou, né, a pedra, o que são as pedras da nossa vida? Todas essas coisas que nos acontecem desde a infância, enfim, que é a rejeição, o abandono, traições, as coisas, falências, movimentos de família, tudo isso são as pedras. Só que se a gente tem duas escolhas, ou a gente passa por isso e torna esse aprendizado mais um degrauzinho para a gente subir na vida, ou a gente emperra ali e decide não passar. E quando a gente decide não passar é porque a gente está só olhando para o passado e dizendo, pobre de mim, olha o que aconteceu. Então, a gente precisa sair desse pobre de mim, entender que o que aconteceu com nós é por um propósito divino que nos forja e nos constitui para que a gente seja diamante, né? Eu fico toda arrepiada. A gente fica brigando com o que nos aconteceu ao invés de tomar apenas como um aprendizado e ir adiante, porque é isso que nos torna mais forte. Tu trabalha bastante tempo já com a rede social, né, Carolina, para conversar com o público, enfim, fazer teus vídeos, tuas, enfim, ponderações. E eu estava me lembrando aqui que uma das travas muito comuns hoje em dia para as pessoas que já estão no mercado de trabalho, sejam elas iniciantes ou mais veteranas, né, fazendo aquilo que fazem para viver, para, enfim, ter o seu sustento, ou seja, profissionalmente, uma das grandes travas é essa, né? Eu tenho
que lidar com rede social, ou eu tenho que falar em público, ou eu tenho que me relacionar com pessoas, mas eu não gosto, porque a internet também fez isso, né? A internet, ela nos aproximou à distância, mas ela gosta de manter a distância, né? Essa proximidade física, por vezes, não faz parte da internet. Ela vem do campo humano. Como a tua experiência também com esse trabalho combina com esse momento de ajudar pessoas também a se destravarem nesse aspecto, sabe? De relacionamento, de laços sociais, de uso da internet. A internet, ela vem como uma bênção na minha vida, na vida de todos os que eu passo e consigo transpor esse além da desgraça que parece ser. Tá? Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas... A rede social, ela te expõe a todas as tuas feridas. A humilhação, o abandono, a rejeição quando tu abre uma live e não tem ninguém lá para te ver, quando tu posta algo e ninguém curte, quando tu quer vender algo e ninguém te compra. Então, ela é uma ferida exposta ali, né? Então, as pessoas evitam porque elas não querem ser criticadas nem rejeitadas e muito menos levar um monte de não. Só que ela é uma bênção porque imagina antigamente a gente fala em panfletagem, em fazer telemarketing, em bater na porta das empresas. Hoje, gratuitamente, tu te expõe numa rede social e tu tem alcance no mundo inteiro. Então, para a pessoa conseguir fazer esse movimento de novo, ela tem que transpor o próprio umbigo, que é o meu medo de ser rejeitada na rede social, para usar o meu propósito como força. Não é sobre mim, é sobre a mensagem que eu quero passar. Então, se as pessoas conseguirem não usar mais a rede social como comparação, porque aí entra a humilhação, porque aí tu vê todo mundo postando jatinho, mansão, a bolsa Chanel, e aí tu fica tipo, eu não tenho nada disso, quem sou eu na vida? Cara, isso é uma pegadinha, sabe? Cilada. Não segue mais pessoas que vão te botar para baixo. E não é que essas pessoas têm interesse em te botar para baixo, elas querem te motivar. Só que se tu entra em comparação, tu não sai do chão. Então, isso é tóxico. Sabe? As pessoas precisam usar as redes sociais a seu favor. É seguir apenas aquilo que te edifica e lembrar que é muito maior do que tu, o teu propósito. Então, é sobre a mensagem, não o mensageiro. Perfeito. Antes de entrar no intervalo, que a gente vai ter um intervalinho, depois a gente volta com a Carolina, naquela analogia da água, né? Que a água, a missão dela é ir, porque ela atende um propósito maior que a própria vida, né? Ela está a serviço da vida. Você falou agora de trazer toda essa estrutura, por exemplo, da rede social, da internet a seu favor. E é muito inteligente a gente buscar situações que estejam a nosso favor. Ou seja, né? Não seria nada producente eu ficar, hoje eu saí de casa pronto para pisar numa jaca para dar tudo errado. Não, ninguém faz isso, né? A gente erra às vezes porque errou, mas não porque quis errar, né? Pensando nessa questão de uma etapa ser ao meu favor, mas também ser ao meu favor com a consciência de que tem que ser a favor do coletivo também, que é uma pegada muito contemporânea, né? Isso. Tem que colar, legitimar com algo que seja bom para todos. É bom para mim, mas só é bom para mim porque é bom para todos. Isso. Como que a gente combina essas duas coisas, Carol? Isso vem muito da linha de propósito, né? E o propósito do reino de Deus, digamos assim, essa pegada mais cristã, que eu acho que tem todo a ver com o nosso novo movimento, né? Tantos movimentos de igreja, de louvor, de voltar de novo olhar para Jesus. E isso é muito forte em mim também, entendendo que tudo que a gente faz aqui tem esse propósito maior, né? Mesmo que seja tu vender um sapato, ou seja tu pregar a palavra, ou tu ter um serviço de consultoria. Só que isso só se cumpre através de pessoas. O nosso fio invisível que liga, né, o nosso propósito com a prosperidade são as pessoas. Então, se o que eu fizer não servir a ninguém, não servir a nenhum propósito, que é o próximo, não tem como eu me conectar com prosperidade nem com nenhum outro movimento. Olha, já surgem perguntas aqui, né? A Justina, ela faz uma ponderação muito interessante. Tu vai responder depois do intervalo, tá bom? Beleza. Mas eu já vou deixar aqui, se alguém tiver também ponderações, já começa, tem outras pessoas digitando aqui também. Mas a Justina, ela quer saber o seguinte: estou vivendo um momento profissional em que os lugares em que eu frequento, que eu trabalho, tem muita gente puxando o tapete, muita briga de beleza, e isso está sendo tóxico para ela, mas não é num lugar só, ela tem mais de um emprego, e em mais de um emprego tá assim, ela quer te ouvir falar, Carolina, sobre como destravar isso, né? Se é nela ou se é no ambiente. Olha que pergunta boa essa, Justina. E tem mais pessoas digitando, enquanto o pessoal vai digitando aqui, eu vou fazer um intervalo, pode Combinado. ser? Primeiro intervalo, gente, vem conosco aqui no programa de hoje, Carolina Maino. Ela é mentora, ela está aí com um trabalho de imersão nos próximos dias para destravar a vida profissional, né? São 3 pilares de atuação
não é só profissional, mas com ênfase nela. E a gente vai falar daqui um pouquinho desse serviço também. Vem participar conosco logo depois do intervalo. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. E a hora? 10h23. Faça seu evento no Salão dos Capuchinhos, ao lado da Igreja Imaculada Conceição. Confraternização de empresas, casamentos, formaturas, café da manhã, palestras, almoços e jantares, encontro de família, eventos em geral. Agende uma visita no Salão dos Capuchinhos. Temos um amplo espaço para até 1.100 pessoas. Adaptamos conforme a necessidade do seu evento. Informações pelo WhatsApp 99983-6076. 26 graus. Dia 24 de março, domingo, venha fazer parte de um dia incrível e ajudar quem precisa. Piquenique Solidário Mão Amiga, das 15 às 18 horas nos pavilhões da Festa da Uva. Prepare-se para muita diversão em família. Por apenas R$ 55,00, você ajuda a garantir vagas na educação infantil para crianças que precisam. Adquira já o seu kit Piquenique Solidário na sede do projeto Mão Amiga ou nos pontos de venda parceiros. O governo federal está fazendo um baita investimento no Rio Grande do Sul com as obras do novo PAC. É mais mobilidade com a duplicação da BR-116 entre Porto Alegre e Pelotas, mais cuidado e educação com a construção de creches e escolas de educação infantil e mais de 64 mil vagas em escolas de tempo integral. É mais casa própria com milhares de moradias do Minha Casa Minha Vida. É o governo federal, é o novo PAC. Um baita investimento no Rio Grande do Sul. Saiba mais em gov.br/novo PAC. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atendendo 60 mil pessoas em 451 municípios, a APAI faz a diferença. E você também pode fazer. Entre na corrente de solidariedade que conecta você às APAIs do Rio Grande do Sul. É a campanha Clique Amor APAI. Acesse www.cliqueamorapai.com.br e doe qualquer valor. Participe! Uma iniciativa da Federação das APAIs do Rio Grande do Sul. Ofertaços imperdíveis da Lojas Colombo. Muito conforto com conjunto box de molas ensacadas por R$ 139,90 por mês. Moto G54 com muita memória de 256 GB por R$ 151,90 mensais no Carnê Fácil. E mais, aspirador de pó por uma parcelinha de R$ 36,90 por mês. Não dá pra perder. Corre pra loja que tem muito desconto. Só na Lojas Colombo. Você precisa imprimir livros, revistas, guias ou qualquer produto editorial? A Gráfica Editora São Miguel tem a solução. Nosso telefone e WhatsApp é o 54 3220 3232. Nos encontre também nas redes sociais, @Editora São Miguel. Separe, recicle, doe. O Recanto da Compaixão recebe cartelas vazias de remédios. A ação faz parte da campanha Cartela do Bem. O material está sendo usado para confeccionar portas ecológicas para o lar de 125 idosos vulneráveis. Também podem ser doados plásticos como garrafas PET, embalagens e potes. Agora são 4 ecotendas que recebem os materiais. Elas estão na Igreja dos Capuchinhos e nos estacionamentos do Supermercado Andreassa, do Bela Vista, Kaiser e Passeio Norte. Sua doação ajuda o Recanto da Compaixão, gera emprego e renda para famílias da cooperativa Paz e Bem e cuida do meio ambiente. A rádio do teu tempo, tua rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Simbora assim, vem. Pega e me chama.
Essa de todos os tempos, todo mundo já conhece o Acorde Morango do Nordeste, a versão com PH e com o Michel, mas a gente vai dar uma paradinha porque hoje o assunto é importante aqui no programa. Aliás, é uma prestação de serviços que a gente entrega um presente, né, para as pessoas na segunda-feira. Essa entrevista com a Carolina Maino. A Carolina é mentora e ela está trabalhando já tem uma longa trajetória, né, uma expertise grande, escreveu livros já sobre temas que tem a ver com essa coisa de tomar a tua vida nas tuas próprias mãos a partir de conhecimentos, estratégias, né, do coach, né, o olhar, essa anamnese de você com você mesmo, encontrar onde estão assim as suas vulnerabilidades e uma matriz de aso pessoal, né? Você tem que transformar suas fraquezas em forças. Como se faz isso? Com a mentoria. Aliás, mentoria é uma coisa que vem crescendo cada vez mais. No Brasil, a Carolina tem esse trabalho assim já com longa trajetória. Agora, nos próximos dias, ela vai realizar um workshop, uma imersão, né? Carol, me ajuda aqui. Chama-se imersão mesmo, né? Isso, porque é um final de semana inteiro imerso em si mesmo. Isso aí. Vai ser num lugar maravilhoso aqui no Vale dos Vinhedos, né? Isso. E, aliás, já tem inscrições abertas, é isso, Carol? Isso, para os dias 6 e 7 de abril. As pessoas que quiserem, né, participar de um final de semana de puro autoconhecimento, né, estão buscando aí em 2024 uma recolocação, uma reposição no seu jeito de fazer, uma renovação talvez no seu negócio, né? Esse é o público que você está visando, Carol? Sim, são pessoas que estão buscando essa transição, esse encontro com a realização profissional. E para pessoas também que já estão nesse meio do empreendedorismo, empresários, autônomos, que estão passando por dificuldades, né? De ter resultado, de conseguir vencer a si mesmo, né? Na autoconfiança, nesse movimento todo de ir em frente, apesar de todas as crises e situações que acontecem. 10h31, nossa, tem várias perguntas aqui. Entrou uma agora que me tocou profundamente, da Paty Furman. Na verdade, não é bem uma pergunta, mas a partir da ponderação dela surgiu uma pergunta. Mas como a Justina tinha entrado primeiro, Paty, eu vou fazer primeiro da Justina, né? A Justina já tinha falado pelo WhatsApp, antes do intervalo, que ela estava numa situação de mais de um trabalho, né? Ela não disse se é CLT ou se ela é empreendedora, mais de um trabalho ela tem. E nesses ambientes onde ela está, tem muita briga de beleza, muito estrelismo, e aquilo para ela é tóxico. Impede que o trabalho seja bom, fluido, e deve impactar também possivelmente nos rendimentos, né? Então ela pergunta, onde precisa acontecer o destrave? É nela como pessoa que percebe isso ou é nos ambientes? Ela perdeu a lucidez sobre o assunto. Sim, e é muito comum que isso aconteça, é uma ótima pergunta, Justina, espero que eu consiga acalentar o teu coração. Sabe que tudo que é sobre os outros a gente não tem controle de mudar. Mas eu acredito que o que está refletido, né, são como espelhos, eles vêm para nós como aprendizados. Então, o que eu te recomendaria olhar? Se esse ambiente, esses ambientes te trazem tudo isso de toxicidade, né, de mal-estar, possivelmente a causa está dentro de ti num sentimento de inferioridade, de baixa autoestima, porque quando algo que está, por mais que seja ego, estrelismo, a pessoa esteja, né, naquele movimento de se achar, de tudo quando isso bate em nós, é porque bate nessa ferida de se sentir inferior. Então, eu te recomendaria olhar para essas questões interiores, onde tu está se sentindo, onde tu não teve o teu valor, onde tu não foi vista, como foi a relação com o pai, com mãe, onde tu sentiu que faltou, para que tu possa voltar a olhar para ti com amor, entender que tu é uma mulher possivelmente incrível e maravilhosa, que não precisa mais se preocupar com o teu entorno e que tu pode sim te dar valor e fazer o teu melhor dentro do que tu tem controle, que é o teu trabalho. E a partir disso, com certeza não vai mais te afetar o teu entorno. Volta o controle para ti, que é só ali que tu tem o teu controle. Carol, a Justina faz uma pergunta pertinente, ela está te escutando aqui, ela só ponderou o seguinte, que conselho, Carolina, tu darias, né? Porque ela fez assim, concorda com o que tu está dizendo, né? Mas ela só te pergunta o seguinte, ela tem a possibilidade de não ir sempre nesses ambientes. Ela me escreveu aqui que ela é profissional liberal, ela pode só de vez em quando para não vivenciar isso, fazer de casa, fazer. Mas ao mesmo tempo ela pensa também não ir, não enfrentar, olha, bem isso aí, né? Não ir, não enfrentar, talvez seja deixar os ambientes tomarem um lugar que não é deles, né? Então ela pede um conselho, ao mesmo tempo que ela vê isso, também é tóxico para ela, impede que ela desenvolva o trabalho da melhor maneira possível. Então, o que fazer?
Dá para deixar, se ela pode deixar, que é aquela história, né? Se eu posso evitar um ambiente que é tóxico, eu devo evitá-lo ou eu devo enfrentá-lo? Acho que é isso que ela quer dizer. Eu entendi. É aquela questão de que o remédio ele é amargo, mas ele traz a cura. Então, a reflexão é, se nesse ambiente é onde tu tem que colocar a tua solução, de onde vem o teu provento, né? De onde tu vai conseguir tirar negócios, criar movimentos e que o teu propósito está linkado com esse tipo de situação, de pessoas, de movimentos, convém tu superar essa questão para que tu possa estar nesse ambiente em paz. Agora, se isso não tem nada a ver com o teu propósito, se isso não tem nada a ver com a tua entrega, não há necessidade de estar ali, né? Então, é essa reflexão. Se tu precisa estar ali porque aquilo paga os teus boletos, em resumo, né? Como tu estar ali sem sofrer? Quando tu retorna o valor pessoal para ti e aí aquilo não te cutuca mais, porque tu consegue te colocar no mesmo valor, na mesma possibilidade de estar de igual para igual e não mais se sentindo inferior e tocada. Acho que ficou bem claro. Tem vários recadinhos aqui também. O Nestor fez pergunta, a Camila e o Paulo, mas eu vou passar aqui na frente a Pátia, porque me parece que o que ela fala também tem um pouco a ver com as outras questões aqui. A Pátia Furman é uma ouvinte querida aqui da rádio e ela escreve o seguinte: gente, eu estou passando por um processo de transformação há 2 anos. Minha vida virou de cabeça para baixo, para cima, para os lados, um vendaval de acontecimentos com doenças graves, descoberta da família paterna, desencarne de pessoas muito importantes para mim, fim de um relacionamento, enfim, muitas transformações. Mas no final disso tudo estou bem e me sinto fortalecida. É um depoimento, mas ao mesmo tempo eu quero fazer uma pergunta relacionada a isso. Quando a pessoa diz isso, Carolina, normalmente tem ali um processo, né? É uma etapa do processo, que é a aceitação. Mas deve ter mais coisas no processo, que é a virada da chave, isso, que é a reviravolta. Me pareceu aqui que ela está apenas ainda só aceitando, né? Então, como fazer disso agora a reviravolta? A reviravolta para não só ficar, ok, eu aceito, me libertei. Tá, me libertei, mas agora o que eu faço com isso? Exato. Isso é um relato que é muito sério, muito importante e muitas pessoas vivem isso nesse momento, né? E eu acredito que tem uma frase que fala que Deus destrói os nossos planos quando esses planos estão por nos destruir. Então, quando acontece e tem uma outra frase que é onde há desgraça, pode haver uma graça. Ou seja, não há milagre se não teve nenhuma situação ruim antes. Então, o que as pessoas podem esperar quando passam por essas reviravoltas é olhar claro, passando por toda aquela dor, todo aquele sofrimento, mas entender que isso está te forjando, que isso está te fortalecendo para o que há de melhor para vir. Porque não tem como não vir. É aquela coisa de Jesus, né, na tempestade, e ele vem caminhando sobre as águas. Não haveria Jesus caminhando sobre as águas se não tivesse a tempestade. Então, ao invés de focar na tempestade, foca na tua confiança de que por algo e que agora que tu tá fortalecida, como tu usa isso a teu favor? O que surge na tua vida agora que tu usa essas ferramentas que tu adquiriu em tudo isso? Né? Possivelmente pode ajudar outras pessoas que passaram, ou tu tá mais fortalecida para criar um outro negócio, ou se tu tava fazendo uma coisa, tu vai passar a fazer totalmente outra porque essa não deu certo, mas não é que não deu certo porque não somos merecedores, porque toda aquela desgraceira que a gente faz, não, é porque simplesmente não tava no teu caminho. Então, aprende com isso para começar de novo de um outro jeito. É simplesmente muda a rota. Olha só, nossa, muitas perguntas aqui. Vou com o Nestor agora. O Nestor diz o seguinte, ele mora no bairro Rio Branco, tá? Ele também tá vivendo uma situação de desmandos em empresa, né? Gente que manda, outro desmanda, desmanda. Isso consome muita energia, né? Então, ele fica lá, muitas vezes, consumido por esse gasto de energia com essas situações. E o que ele fala, agora é coisa minha, tá? Tô incluindo aqui na pergunta do Nestor. Carol, a gente vê muito isso depois da pandemia, né? Muita gente com essa sensação, assim, de que as coisas não estão mais no lugar. Aí vê aquele momento de intolerância com as questões envolvendo política, eleições, e não só no Brasil, né? Veio vindo, e parece que é uma coisa meio que coletiva, assim, de que a gente tá, ou tem que estar aqui, ou tem que estar lá. E se você não tá em nenhum dos dois lugares, parece que você tá deslocado, né? Isso consome muita energia. Uma energia que a gente poderia estar produzindo, e a gente coletivamente sente que não está produzindo. Então, no caso aqui, desmandos em empresas ou energia gasta em coisas que não trazem bem para ninguém. A gente sempre tem uma possibilidade de escolha,
né? Que é permanecer ou sair. Existem momentos que, quando os nossos valores estão corrompidos, porque não faz mais nada sentido naquele lugar que a gente está, e a gente só está ali porque precisa pagar boletos, a gente precisa já começar a trabalhar num plano B, que depois vai se tornar o plano A. Então, se essa empresa, né, dentro daquilo que eu falei, a empresa está refletindo um movimento que também serve para tu olhar como um espelho e dizer onde isso bate em mim. E se bate em ti de uma maneira que está totalmente fora dos teus valores, convém buscar um novo lugar. Convém buscar uma nova possibilidade. O mundo está cheio de novas possibilidades. Agora, se isso repercute em ti, no sentido de te fazer amadurecer e dizer como é que eu me posiciono diante de todo esse mando e desmando, onde é que está faltando o teu posicionamento? Então, é muito sobre isso também, né? Então, se tu não tem poder, tu não pode se posicionar, e esse é o teu desejo, quem sabe seja a hora de olhar para esse posicionamento, porque é a única coisa que a gente tem é a nossa escolha. Então, eu não preciso me corromper, eu posso escolher sair. Uhum. Então, não é, vamos sair pedindo demissão, vamos sair fazendo revolução. Não, é tudo movimento de transição, é movimento pensado, é movimento estruturado. Mas começa a pensar sobre, porque a gente não está amarrado, né? Só a árvore ali tem raízes, a gente pode sair. Então, o quanto isso te corrompe a ponto de te matar por dentro todos os dias. Entendi. Nossa, a gente já... 10h39, eu tenho que fazer mais um intervalo, mas a Paty, ela pondera que depois, né, do que a gente conversou aqui, ela diz o seguinte: eu descobri, diz a Paty, que eu sou a pessoa mais importante para mim. Só eu posso me cuidar. É uma baita descoberta, né? É a única da vida, assim. Eu diria que isso alicerça todo o sucesso da pessoa. Perfeito. 10h39. Mais um intervalinho. Quem tem perguntas para fazer, ainda tem a da Camila, tem a do Paulo, tem a da Iva e tem a da Priscila, que chegou agora também. A gente vai fazer um intervalinho com a Carolina Maino. Tá ao vivo lá no Facebook, em facebook.com/Rede Tua Rádio, mas também vai lá para o YouTube, youtube.com/Rede Tua Rádio. A gente volta na sequência, vem junto com o programa temática de hoje. Tua Rádio. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. E a hora? 10h40. Programa É um Novo Dia, com os freis Jaime Bétega, Ismael Sartor e Irineu Trentin. Acompanhe de segunda a sábado às 6h45 da manhã na Tua Rádio São Francisco. O Evangelho do Dia, notícias da igreja, músicas religiosas e mensagens de fé para começar bem o dia. Acompanhe o programa É um Novo Dia na Tua Rádio São Francisco, presente na tua história. 27 graus. Porta aberta para entrar. Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só nesta segunda, dia 18. Colchão de dentro bovino pedaço, R$ 32,90 o quilo no Super Apollo. Peito de frango com osso congelado, R$ 9,90 o quilo no Super Apollo. Nata Santa Clara, pote de 300 gramas, R$ 7,99 cada no Super Apollo. Super Apollo, aqui você é de casa. Em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias. Com a dengue não se brinca, não pode ter zum zum zum. Tem que ficar ligado, água parada em lugar nenhum. Não mosqueia, não te fresqueia. Não deixa água parada pro mosquito não se criar. Não te mixa, não rateia. Tá com sintomas, vai logo no posto te cuidar. Gaúchos contra a dengue. A saúde nos une. Uma campanha do governo do Rio Grande do Sul. A Paróquia Imaculada Conceição dos Capuchinhos convida você para participar da Trezena de Santo Antônio. Serão 13 terças-feiras, sempre às 7h30 da noite, com bênção e distribuição dos pãezinhos de Santo Antônio. Junte-se a nós neste momento de fé e oração. A Trezena também será transmitida pelo Facebook, @Capuchinhos Caxias. Participe! Trezena de Santo Antônio, direto da Paróquia Imaculada Conceição, Capuchinhos. O Recanto da Compaixão está perto de abrir as portas para o funcionamento e precisa da ajuda da comunidade para acolher os idosos. Seja um padrinho ou madrinha e contribua mensalmente com carnê ou Pix. Sua ajuda pode mudar a qualidade de vida de uma pessoa idosa. Contribua pelo site recantodacompaixão.com.br ou se informe pelo telefone 999890411. Campanha de padrinhos do Recanto da Compaixão.
compaixão, porque faz bem fazer o bem. O câncer infantil pode ser evitado se seu filho tiver um destes sintomas: febre prolongada, perda de peso inexplicada, dor de cabeça, cansaço constante, manchas roxas na pele, dor nos ossos e articulações, sangramentos, inchaços ou caroços pelo corpo e reflexo esbranquiçado nos olhos. Leve-o ao médico e exija exames mais precisos. O câncer tem cura se diagnosticado precocemente. Uma campanha da Associação Domus para o combate e prevenção do câncer infanto-juvenil. Apoio Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, AGERT. A rádio do teu tempo. Tua rádio. Temática. O que acontece é assunto. 10 horas e 43 minutos, último bloco do programa Temática de hoje em live no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio. Depois esse conteúdo fica armazenado, guardadinho, gravadinho, também na biblioteca de vídeos do Facebook, mas também lá no YouTube. Então tá facinho para você. Aqui no estúdio, Carolina Maino, ela é mentora e nós estamos falando sobre destravar vida, carreira, relações, né? Autoconhecimento. E a segunda-feira cabe super bem porque é o Dia Internacional de a gente começar alguma coisa nova, né? Então, você que está aí pensando, né? O que eu posso fazer? Hoje mesmo, Carolina, a gente conversava, assim, entre o caminho, né, de chegar até o trabalho, com acho que umas 2, 3 pessoas. E com essas 2, 3 pessoas, o papo era o mesmo, Carolina, porque é um mês ainda de paga impostos, né? Tem imposto de renda vindo pela frente e as pessoas estão assustadas, assim, com o quanto de compromissos financeiros se tem, né? A responsabilidade da vida adulta. E aí, as 3 pessoas me dizem, eu tenho que arrumar mais uma coisa, já estão fazendo, né, um trabalho, tem que arrumar mais um extra, mais alguma coisa. Estou aqui pensando o que eu posso para fazer para arrumar um extra. Então, eu queria te perguntar, essa é uma demanda atual também, né? Como é que a gente faz para olhar para a questão de quando a gente pensa, eu preciso de um extra? Como a gente pode fazer com isso? É um extra real ou a gente está pensando emocionalmente em alguma outra coisa que precisa ser destravada para a coisa fluir melhor? Olha, tem 2 questões aí bem importantes. Tanto pode ser que o trabalho que tu faz não está rendendo a prosperidade que tu necessita, né? Para ponto de buscar outra coisa, é porque o trabalho que tu tem hoje não está suprindo. Então, primeiro é reavaliar se nesse trabalho tem algo a ser feito, reajustado, melhorado, aprimorado, para que dele flua mais prosperidade. Ou seja, a prosperidade, ela funciona assim. Quanto mais tu serve as pessoas, mais elas vão, né? É matemático. Se tu servir a uma pessoa, tu ganha R$1. Se tu servir a 1.000, tu ganha R$1.000. Então, o quanto que esse teu trabalho de hoje tá limitado, acabou, chegou no topo, né? E tu não tem mais o que fazer, ou não, tem ainda como prosperar, só que eu preciso mudar as coisas para alcançar mais pessoas. Essa é uma forma. E a outra forma é, bom, será que eu tô olhando se eu quiser escolher outra coisa para fazer hoje, não só para pagar boleto, para ser mais um peso na vida, onde é que eu estou desperdiçando meus talentos, né? Quais são as coisas que eu faço bem? Como é que eu posso fazer esse movimento acontecer como um hobby, que eu posso ganhar dinheiro com esse hobby, sabe? Então, eu entraria por essa linha de prazer mesmo, de propósito, de entender como eu posso fazer um extra com algo que já é bom para mim, que eu já posso fazer no fim de semana e ser feliz fazendo, sabe? Então, vejo 2 possibilidades. Olha que boa resposta aqui. A Carla, de Caxias do Sul, ela salva assim, Carlinha, um beijo para você. Ela diz o seguinte, talvez tenha a ver com o assunto, mas quando a pessoa não tem tomada de decisão nos relacionamentos e também na vida profissional, será que é uma questão de acomodação ou pode ser também um jeito da pessoa? Ela está falando aqui daquela dúvida, né? Será que eu posso mudar algo que está em mim? Por exemplo, uma timidez, uma dificuldadezinha que pode ser um jeito de ser no mundo, ou se é uma desculpa que eu conto para mim mesmo para não ter uma atitude, né, diferente e mudar para ter relacionamentos melhores, profissionais. É essa a dúvida dela aqui. Tá. Não sei se eu entendi bem o contexto, se é de relacionamentos. Eu acho que ela quis dizer nas duas coisas, que seria uma característica. Tá. Decisão, falta de tomada de decisão em relacionamentos e na vida profissional. Será que é uma acomodação ou pode ser o jeito da pessoa, administrar um jeito pessoal? As pessoas têm personalidades diferentes e muitas delas têm uma personalidade mais recatada, né, com timidez, com essa falta de posicionamento, mas isso é muito estudado com não sei se vai fazer sentido para ela, mas com a falta de um pai.
a presença não a falta de um pai em si, ela pode ter o pai vivo, enfim, mas a falta desse posicionamento paterno que te dá permissão para ter um masculino saudável. Todo posicionamento ele vem de um masculino, porque a mãe traz segurança, acolhimento e o pai leva para a vida. Então, quando a gente tem relações difíceis com o pai, ou um pai ausente, ou um pai com problemas de agressividade, tantas coisas que podem acontecer, né? Ou um pai submisso também, né? Um pai que também teve problemas, faliu, enfim. Tudo isso são exemplos do o primeiro herói, né? Então, a gente tem uma referência do nosso masculino, que é o posicionamento no pai. Então, eu te recomendaria a olhar essas questões com o pai, para que tu possa retomar esse poder, porque nada é estático. Se tu foi assim até hoje, mas isso é uma pedra no teu sapato e é algo que te impede de ir para frente, prosperar, ter bons relacionamentos, a cura está em ti. E isso não é, tipo, nasci assim, morri assim, não. Isso aconteceu, mas isso pode ser revertido a partir dessa cura interior. É sobre isso também que a gente vai falar no Destrave, né? Como olhar isso, né? Com amor. O Nestor do Rio Branco, desmandos em empresas, né? Aquela coisa, não sei se eu já tinha feito essa pergunta, acho que não, porque eu não risquei aqui. Desmandos na empresa, por exemplo, tá num trabalho, alguém manda, outro desmanda, a coisa não flui porque tem essa, digamos, esses conflitos até em quem comanda, na própria liderança, que se perde um monte de energia. Como lidar quando isso está afetando o teu rendimento? Isso aí acho que a gente respondeu antes na questão do posicionamento, do sair ou ficar, ou quanto isso corresponde aos teus valores, né? Entendi. Mas isso também tem total a ver com, já aproveitando o gancho, tem total a ver com o posicionamento também em questão paterna. O quanto para essa pessoa foi questão paterna ter uma referência de um pai muito forte, num sentido já de agressivo mesmo, né, não dar voz para o filho, ser um filho castrado, ou não teve um exemplo de um masculino forte. Então, vem a representação na empresa como os pais, né? Os líderes representam muito o pai. Então, o quanto que reflete nele essa questão que ele precisa olhar para dentro para poder se posicionar como homem agora, não é mais uma criança ferida, né? Um homem que pode se posicionar e não ficar mais à mercê desse mando e desmando. Perfeito. A Camila, do Centro, falta de partilha de informações. Né? A gente vive no mundo de cooperação, ela entende isso, mas está muito difícil que as pessoas cooperem. Né? As pessoas não querem dividir informações, não querem partilhar o que fazem, e aí acabam empatando no serviço, por exemplo, dela. Né? Então, como lidar com essa trava para que as coisas possam fluir melhor? De novo, a resposta sempre está em nós, no controle daquilo que a gente tem poder, né? A gente fala aqui de uma questão muito do feminino ferido, que vem através desse sentimento de inferioridade, de competição entre as mulheres, de reter para si as informações, de se sentir ameaçada, né? A baixa autoestima. Então, se isso está acontecendo num contexto muito feminino, eu não sei se é isso que ela se refere ou é no geral, mas se for num contexto feminino, isso tem muito a relação com essa falta de reconhecer. O que é o feminino ferido? É o contrário de um feminino saudável. Qual que é a referência de um feminino saudável? A mãe, né? O primeiro movimento. Então, se essa mãe foi muito rígida, foi muito cobradora, foi muito crítica, foi uma mãe que abandonou, uma mãe ausente, ou enfim, uma mãe que dependeu muito de ti emocionalmente, essa menina nasce com o feminino ferido e ela vai para a vida se sentindo menos, sentindo que não é seguro estar entre as pessoas, que todo mundo está perseguindo, que todo mundo... Então, assim, tem que ver se não há aí um sentimento de perseguição, um sentimento de competitividade que é só interno, que talvez não seja algo que ela tem que resolver com essas pessoas, mas que ela se posicione quanto a isso e diga, não, as informações que eu preciso, eu vou ter. Entendi. O Paulo Roberto, ele deixou claro que ele tem uma preferência de trabalhar sozinho, né? Ele gosta de silêncio, etc., mas ele também entende que trabalhar com pessoas é necessário, né? Então, como destravar essa dificuldade de trabalhar, ter uma preferência por ser sozinho, mas também perceber que precisa trabalhar com pessoas, né? Sim. De novo, isso é uma coisa bem de internet mesmo também hoje em dia, sim. né? Existem perfis de trabalho, né? Perfil comportamental. Então, se dentro do perfil dele de trabalhar sozinho, tá ok para ele no sentido de sozinho a gente só vai até um pedaço, né? Se a gente precisar abraçar mais pessoas, a gente vai precisar de mais pessoas. Então, se para ele, na questão dos rendimentos dele, da realização dele, se tá ok trabalhar sozinho, ele alcança já a realização que ele busca, tá ok, não precisa mexer nisso. Agora, se ele percebe que poderia mais,
Aí ele precisa se conectar apenas com um sentimento de que é seguro confiar nas pessoas, de que ele pode escolher as pessoas que vão estar perto dele de acordo com os valores dele, que ele tem total controle sobre isso. E a partir do momento que uma pessoa não corresponde ao que ele quer, ele pode simplesmente demitir, né? Descontratar. A gente demite até cliente hoje em dia, né? Então, volta o controle para ti, Paulo, né? Paulo Roberto. Paulo Roberto, volta o controle para ti. Se alguma pessoa te decepcionou na vida e hoje criou essa ferida, né, de medo de traição e dificuldade, volta para ti o controle, sabendo que tu é adulto, que agora tu pode tudo, tu não tá mais vulnerável. Se alguém te passar a perna, se não der certo, tu muda. Né? Tu tá no controle. Perfeito. Tenho mais perguntas. A Iva, né? Ela fala, poxa, a gente tá aí com 50 anos e precisando se reinventar na profissão. Dicas, como lidar com esse medo, cansaço. Ela usou a palavra cansaço de tantas mudanças, porque já mudou muitas vezes, né? Mas agora precisa de novo. Certo. Iva, eu te diria para fazer, como eu falei antes, lá na questão do propósito, né? É voltar para olhar para ti na questão dos teus talentos, aquilo que tu faz como hobby hoje, aquilo que tu gosta muito de fazer e que pode servir de alguma forma a outra pessoa, né? Às vezes, eu lembro muito de um caso meu de uma cliente que ela gostava de fazer artesanato e ela dizia que ela não ia ganhar dinheiro com artesanato. Nossas crenças limitantes, né? Principalmente aqui na nossa cidade, muito industrial, metalúrgica. E no fim das contas, a gente fez toda uma virada de chave. Hoje ela tem aquela marca Magma Merino, que ganha uma coberta que ela faz é R$5.000 com aquela lã. Então, assim, de uma menina que chegou para mim com 26 anos dizendo que não podia ganhar dinheiro com artesanato, hoje ela é famosa no Brasil inteiro, ganhando muito bem, fazendo o que ela ama. Então, eu diria, olha para os teus talentos. Deixa eu ver, a Priscila, mês da mulher, né? Como se empoderar, né? Uma dica sobre as travas que são do feminino, né? Feminino, será que eu não vou conseguir? Tem que estar sob o guarda-chuva de um homem. E para tudo, né? Seja profissional, seja para relacionamento também. Esse empoderamento, essa força. Esse empoderamento, ele tem que ter um cuidado, porque a gente virou mulher macho, né? Nesses últimos tempos. A mulher independente, que faz tudo, que dá conta de casa, marido, filho, trabalho. E isso dá um cansaço, porque a gente não tá no nosso lugar. Então, o empoderamento, que eu diria, não é sobre dar conta de tudo e fazer tudo, mas é sobre voltar nesse lugar do feminino sagrado que respeita os prazos, respeita o tempo, respeita a si mesmo e se coloca no seu lugar até onde eu posso ir, até onde eu quero ir, sem ser abusada, né? Sem sofrer uma violência que eu mesma me infrinjo. É sobre respeito. E em um minutinho, agora o desafio, né? Essa pergunta da Catarina, que é bem interessante, ela fala que tem vivido situações de agressividade, né? E de falta de civilidade nos ambientes profissionais. Coisas do tipo assim, briga mesmo, né? Briga. E ela não sabe como agir. Ela não gosta de briga, ela não é da briga. Então, como agir em situações como... Aliás, tem tido mesmo, né? Tá feia a coisa. Aí, novamente, né? É partir para o plano B, já estruturar um plano B que se é um ambiente onde tu não precisa, tu precisa estar só porque ele realmente te paga os teus boletos. Trabalha num plano B para buscar um outro local, um outro movimento, porque tem coisas que a gente não consegue mudar, tá fora do nosso controle realmente. E quando passa do limite, a gente precisa se preservar e sair, né? Tá certo. Bem dito, é isso aí. 10h56, Carol, deixa um convite para quem quiser participar da tua imersão, né? Vai ser agora, logo no início de abril. Convite, onde encontra informações? No meu Instagram tem o link da bio com um site onde tem todas as informações. O objetivo, como eu falei, todo esse movimento aqui que a gente fez agora, né, Beverly, é destravar, olhando para a origem, olhando para si, que é onde a gente tem o controle de tudo. Então, vai ser uma imersão para olhar para essas feridas todas, para essas dores, e a gente saber como se defender delas, como se ressignificar elas, na verdade, e tomar o controle da própria vida. Então, o meu convite fica para quem está desperto aí, querendo dar um próximo passo. Gente, vale para... Tem um público em específico, porque, assim, eu vi que são várias as pessoas, os perfis de idade, aqui eu vi pelas perguntas, uma idade mínima desejada para participar, uma idade máxima? Não tem idade, não tem sexo. É pessoas que estão com dificuldade no seu posicionamento, na sua prosperidade, na alegria de viver. E isso vai em todos os termos, né? Do profissional ao pessoal. Então, a gente vai abarcar todos esses assuntos e vai refletir, obviamente, no trabalho, na realização. Mas eu vou trabalhar muito o CPF e o CNPJ vai ser a consequência. Perfeito, Carol. Muito obrigada pela presença, viu? Obrigada eu. Sempre um prazer. Gente, lá no Instagram, @Carolina Maino. É isso, né, Carol? Carolina Maino Mentor.
Mentoring. Mentoring. Mas se puxar Carolina Mani já vai aparecer. Né? Procura lá e de outra forma segue para outras atividades, enfim, dicas que sempre tem muita coisa bacana lá. Eu fecho o programa de hoje. A todos um forte abraço. Vem chegando aí as notícias da hora para você acompanhar. Atenção, emissoras da tua rádio. Em 5 segundos, formação de rede.